pessoal, estamos começando mais um programa Luz Câmara Ação contra o Câncer e nessa semana nós estamos falando de uma coisa bastante interessante. É um assunto que relativamente antigo, que é a farmácia, mas ainda pouco explorado e que muita gente confunde. Por isso nós estamos aqui com a Yassara Ali, ela que é responsável pela farmácia de quimioterapia do Hospital de Câncer de Barretos. Yassara, falei Yussara? Yussara. Yussara. Isso. Falei errado. Falou. É diferente também, né? É diferente, com certeza. Você tem uma origem árabe, certamente. Isso mesmo. Meu pai é libanês. E aí ele quis fazer uma homenagem ao povo libanês, colocando esse nome diferente. Yussara. Nome da minha avó. Formada em farmácia pela Unifeb, de Barretos. Isso. E aí, como é que você veio parar no Hospital de Câncer? A princípio... Dizem que, que santo de casa não faz milagre, mas você é prata da casa, né? Exatamente, Luciana. A princípio, assim que eu me formei, o meu primeiro contato com o hospital foi uma pessoa do núcleo de pesquisas que me chamou para estar participando de um projeto com ele. Foi o meu primeiro contato com o hospital nesse momento. Você já tinha terminado a faculdade na época? Eu tinha acabado de recém-formada. Exatamente. E aí acabou ficando? Acabei ficando, fui contratada e hoje estou na farmácia da quimioterapia. Tá. E você, mesmo sendo de Barretos, você conhecia esse universo do Hospital de Câncer? Não, na verdade eu não conhecia. Desde a faculdade eu sempre tive o sonho de conhecer o trabalho que era desenvolvido lá. A gente sempre ouviu falar sobre a fundação e eu tinha uma enorme vontade de entrar lá e conhecer realmente. E hoje eu faço parte. Tá. E aí, como é que é essa história da participação da farmácia? Eu falei no começo, a gente tem agora o dia do farmacêutico, né? Exatamente, que dia que é? dia 20 de janeiro. É uma profissão antiga. É uma profissão antiga. Mas ainda é uma profissão, apesar de ser antiga, ela não é tão conhecida do grande público. Você concorda comigo ou não? Eu concordo. Falta um pouquinho, sim, de reconhecimento da nossa profissão. Acho que deveria ser mais mostrada. O farmacêutico ele ainda é muito confundido com o atendente de farmácia, que é a pessoa que fica ali no balcão vendendo remédio, gente, né? Atendendo as pessoas que vão numa farmácia comprar remédio, comprar o seu medicamento com ou sem receita. E hoje em dia há uma legislação específica que o farmacêutico tem que estar presente dentro da farmácia. Vamos começar falando um pouquinho disso, né? Da sua profissão. Certo, então, sim, tem a lei que obriga que o farmacêutico esteja presente nas farmácias, que é de extrema importância, porque não é somente fazer a dispensação, tem que orientar o paciente, né? Tá, aí você já falou uma palavra. Dispensação. O que é dispensação? Já é um termo técnico de vocês. É um ato de entregar a medicação, mas tem a orientação, tem todo o embasamento. Na verdade, vai dar condições para o paciente entender como que ele vai estar tomando essa medicação, quais são os possíveis efeitos que ele pode causar, a finalidade daquele medicamento. Uhum. Então, tem todo um estudo envolvido. A substituição também, né? Quando também. Você tem, o médico passa uma marca, e aí eu tenho, como consumidor, o direito de trocar aquilo por um genérico ou por uma marca similar, mais barata. Isso só um farmacêutico está habilitado para me dizer se eu posso ou não, não é optar pelo genérico, não é isso? Com certeza, só o farmacêutico. Ele é o principal, é o ideal que faça essa intercambialidade. Tá, e como é que é a profissão num país onde a automedicação é tão comum? Eu indicaria para a população que não faça isso, que procure sempre orientação de um farmacêutico para melhor conduzir esse tipo de assunto. Porque como eu tomo um remédio e a frequência com que eu tomo o remédio pode interferir nos resultados dele, né? Exatamente. Inclusive o como. Por exemplo, tomar com leite ao invés de tomar com água. Exatamente. Tomar antes ou depois da refeição. Isso pode interferir também? Com certeza. Que tipo de interferência, por exemplo? Pode diminuir a eficácia do tratamento, né? Do tratamento em geral. Se eu tomar antes da refeição, o remédio pode fazer menos efeito? Ou depois, um remédio que eu teria que tomar... Pode inativar algum princípio ativo que está na medicação, se você tomar com leite. O ideal é sempre que se tome com água. Uhum.
Agora, qual que é a diferença do farmacêutico que atua numa farmácia comum, que atua dentro de um laboratório, por exemplo, com o farmacêutico que atua dentro de um hospital? O farmacêutico que atua dentro do hospital, na verdade, é um público específico. No caso da farmácia de quimioterapia, a nossa farmácia é voltada totalmente para a produção da medicação. Os farmacêuticos que manipulam os quimioterápicos, diferente do tratamento convencional. Uhum. Que é onde já vem tudo da caixinha, tudo da bonitinho. caixinha, tudo certinho, que o paciente só vai tomar. Tá. O que é um quimioterápico? A gente fala muito, principalmente aqui no programa, sobre a opção do tratamento pela quimioterapia. Mas às vezes quem está em casa não entende muito bem, não passou por essa experiência, ou com si próprio, ou com parente, né? Não entende muito bem o que é quimioterapia. O que é você colocar um monte de remédio de uma vez na pessoa, né? Como é que são essa preparação dessas sessões? O quimioterápico é uma medicação que atua não só em um determinado órgão, né? Um órgão-alvo, na verdade. Ele, na verdade, atua em todas as células do organismo, não é específico, ele atua em todas as fases da multiplicação celular. E aí ele combate as células que estão com problema, que as células que apresentam câncer. Não, então, não só as células que estão com aquele defeito genético, a célula que está cancerosa. Na verdade, ele atua em todas as células. Ele não, por isso que enfraquece tanta pessoa. Exatamente, por isso que tem alguns efeitos colaterais, porque ele atua em todos os tecidos que estão em constante crescimento. E como é que é a manipulação disso pelo farmacêutico? Esses remédios vêm como? Eu tô acostumada, quando eu falo em remédio, eu tô acostumada a ver a caixinha com os comprimidinhos, ou então o frasco com que já tem o conta-gotas. Uhum. Agora, quando eu falo de um quimioterápico, como é que ele chega no hospital? Alguns dos quimioterápicos chegam já reconstituídos, ou seja, vem na forma líquida, em frascos, e eu retiro a dose após cálculos que aquele paciente vai utilizar, inserindo numa bolsa. Aí a gente vê qual tipo vai ser melhor para aquela medicação, se vai ser um soro fisiológico, se vai ser uma glicose. E tem os quimioterápicos por via oral, que aí realmente eles já estão prontos para uso, só precisa da orientação para saber como utilizar esses medicamentos. Tem também remédio via oral na quimioterapia? Também. Que é uma coisa que eu também desconhecia, tá vendo? Para alguns casos, sim, existe alguns medicamentos que são por via oral. Mas aí ele é ministrado dentro do hospital, ou a pessoa leva para casa? Não, a pessoa leva para casa, né, para os dias de tratamento e recebe a orientação de que forma que ele vai estar conduzindo esse tratamento. Aí vocês mesmos dão essa orientação para as pessoas? Isso, nós mesmos. E como é que é o trabalho dentro da farmácia, do hospital? Quantas pessoas hoje atuam? Hoje a nossa equipe é composta por 15 pessoas, sendo 7 são farmacêuticos e 8 são auxiliares de farmácia. Aí, em conjunto, a gente faz todo esse trabalho da manipulação da quimioterapia. Que é isso que você falou, separar as doses que são recomendadas para cada paciente. Exatamente. Esse trabalho é individualizado. Cada paciente atendido no hospital tem a sua fórmula, digamos assim. Exatamente. As prescrições vêm de acordo com o peso do paciente, a superfície corpórea, aí as doses vêm calculadas e a gente só faz a análise dessas doses, verifica se realmente seria aquilo, né, de acordo com os protocolos e aquela dose está correta para aquele paciente. Porque a dose é calculada de acordo com a superfície corpórea do paciente, né, o peso. Então é individualizado, para cada um tem uma dosagem específica. Tá, eu quero saber mais. A gente vai para o intervalo rapidinho e, tá vendo? Eu não sabia essa história de que tem quimioterapia via oral. Eu acredito que você também não saiba de algumas coisas que nós vamos falar no próximo bloco, por isso fique com a gente. Há 6 anos, o hospital realiza aqui na cidade de Barretos um grande jantar com um show sempre com algum artista renomado aí no nosso Brasil afora. E esse ano a gente vai contar com o privilégio da dupla Jorge Mateus. No dia 11 de março a gente vai realizar um grande jantar
É bom lembrar que é um evento super diferenciado, onde nós só temos mesas, todas as pessoas ficam sentadas e aproveitam de um delicioso jantar com bebida, tudo incluso. E ainda você assiste a um grande espetáculo que esse ano conta aí com Jorge Mateus, né? Como tem a brincadeira, pelo amor de Deus, Jorge Mateus. É um sucesso já o evento, nós já iniciamos a venda desde o dia 5 de janeiro e já temos aí praticamente 70% das mesas vendidas. É bom informar que as mesas têm um preço variados a partir de R$ 1.300, 4 lugares, e você pode ligar aqui no 17 3321 6639 para efetuar sua reserva e já garantir seu lugar nesse grande evento. Uma grande oportunidade também para os empresários da cidade e da região é patrocinar esse evento. Uma vez que é um evento super diferenciado com público seleto, as empresas podem ter lá a sua marca vinculada. Além de ter a sua marca divulgar, ainda estará ajudando o Hospital de Câncer de Barretos. A renda é 100% em prol da nossa causa e é dessa forma que a gente consegue aí estar cada vez mais fazendo um tratamento diferenciado e humanizado, que é o propósito do Hospital de Câncer de Barretos. Então a gente conta com a sua presença. Quem quiser saber mais, basta ligar no 17 3321 6639. Com certeza é um evento que vai ficar para a história da cidade de Barretos e toda a região. Para pra pensar, porque eu já me toquei. Eu te escolhi, você me escolheu, eu sei. Tá escancarado, vai negar pro coração que você tá com sintomas de paixão. E aproveitando a oportunidade, eu quero falar para vocês que hoje nós iniciamos um mega bazar no Departamento de Captação de Recursos do Hospital de Câncer de Barretos. Nós tivemos aí uma doação bem significativa de eletrodomésticos, itens para casa, roupas, acessórios, calçados, e a gente quer colocar isso toda à disposição da população de Barretos. O mega bazar vai de hoje até sábado, sendo que de segunda a sexta das 8 às 18 horas e no sábado das 8 ao meio-dia. A entrada vai ser pelo estacionamento do Departamento de Captação, justamente porque a quantidade de mercadoria que a gente tem aí para proporcionar para você é muito grande. Você vem, faz a sua doação, adquire um produto e estará ajudando o Hospital de Câncer de Barretos. Olá, nós voltamos com o programa Luz Câmara Ação contra o Câncer, hoje falando de um assunto interessante que é farmácia. Afinal de contas, a gente está comemorando o Dia do Farmacêutico nesse dia 20 de janeiro. E o farmacêutico dentro do Hospital de Câncer tem um papel também muito importante. Por isso eu estou aqui com a Yusra. Falei certo Falou agora? certo. O nome dela é complicado, mas eu estou tentando. A Yusra Ali, ela que trabalha na farmácia quimioterápica. É farmácia quimioterápica ou farmácia de quimioterapia? Farmácia de quimioterapias do hospital. Farmácia de quimioterapia. Isso. No bloco anterior, você estava falando que a farmácia é estruturada hoje com 15 profissionais. Certo. Né? E como é que é a atuação desses profissionais? Ela tem um horário específico ou ela também, como o resto do hospital, tem que funcionar dia e noite? Então, a farmácia da quimioterapia, ela funciona até às 7 horas da noite, por conta que a gente atende também os pacientes que estão internados e eles precisam receber as quimioterapias. Então, nós somos divididos em escalas. Na verdade, a equipe está dividida para cada uma entrar em um determinado horário e os que entram mais tarde vão sair mais tarde para cobrir essa demanda de ter os internados para realmente estar fazendo também. Tá, porque a gente tem que lembrar que o hospital tem o tratamento ambulatorial, né, das pessoas que vêm, Isso. Passam o dia no hospital e voltam para casa, e tem também os pós-cirúrgicos, os pré-cirúrgicos que fazem a internação. Vocês acompanham todos esses pacientes do hospital? Hoje nós atendemos, sim, os ambulatórios, todas as especialidades, a hematologia, que também é um ramo diferente, né, que fica ao lado. Aí a gente está falando de quimioterápicos, né? De quimioterapia. Essa palavra ela é ligada especificamente ao tratamento de câncer? Somente oncologia. Então, toda vez que eu ouvir falar em quimioterápico, eu sei que eu estou falando de tratamento de câncer. Isso, exatamente. Tá, e aí qual que é a diferença de um quimioterápico para um remédio convencional? Como eu havia te dito, o quimioterápico, ele é exclusivo para tratar o tumor. Só que realmente ele não atua
só em um órgão específico, não vai atuar naquela célula que está danificada. Ele atua em todas as células. Já o tratamento convencional, ele é específico para determinado tipo de enfermidade. Uhum. Um exemplo bobo, né? Mas a dor de cabeça, quando eu tomo um remédio para dor, eu estou combatendo apenas a dor. E ele não faz efeito em nenhum outro parte do meu organismo a não ser na dor. Exatamente. E aí, já o quimioterápico é ao contrário. Ele não tem um alvo, na verdade. Ele atua no corpo inteiro. No corpo inteiro. Mesmo que as células que estejam com câncer estejam localizadas numa parte específica do corpo. Infelizmente, ainda não tem esse tipo de alvo, né? Que vai só naquela célula danificada. Mas cada vez mais as doses são mais específicas, não são? Por exemplo, antigamente a gente ouvia falar em efeitos colaterais da quimioterapia muito devastadores. As pessoas que estavam em período de quimioterapia, inclusive, muitas vezes não conseguiam sair da cama depois de uma sessão de quimioterapia. Hoje a gente já vê que esses efeitos são muito menores. Sim. Apesar do cabelo de algumas pessoas caírem, aquela coisa toda. Mas a pessoa, no outro dia, muitas vezes está bem, já consegue sair de casa, fazer as suas atividades Sim. quase que normalmente. Sim. O que mudou? Na verdade, hoje existem estudos que mostram em determinado tipo de fase do ciclo celular que essa medicação atua. Hoje o estudo, ele pega as fases da doença ou de como aquela doença está atuando na célula, é isso? São fases. Uhum. Aí o medicamento é específico na fase de multiplicação celular. Quer dizer, a pesquisa hoje é muito mais profunda. E existe também alguns receptores, que são proteínas que ficam nas células, que a determinada quimioterapia atua nelas. Certo. Realmente é um pouco mais específico. E a dosagem? A dosagem, como é que ela é? Você tinha falado que depende muito do tamanho da pessoa, do peso da pessoa, Isso. né? E também do tipo de doença, do tipo de câncer que ela tem, para colocar essa dosagem individualizada, digamos assim. Nós temos um protocolo, né, que é seguido mundialmente, e essa dose que o paciente recebe é calculada através desse protocolo, onde o médico verifica a dose que é feita por metro quadrado do paciente, calcula, né, com base na superfície corpórea, e aí tem a dose específica para aquele paciente. Ela é individualizada? É individualizada, é tudo por protocolos. Não existe como vocês fazerem uma coisa em série, é tudo assim. Não. Cada paciente recebe a sua dosagem. Dose de acordo com... E essa dose, ela como é que ela é medida? É micro, né? Não é uma coisa... Algumas são, mas a maioria é em ml. Uhum. Em ml, mililitros. E ela é aplicada através de soro ou de glicose? Na verdade, a maioria delas é endovenosa, através de soro ou glicose. Tem outros reconstituintes, mas também tem aqueles que são aplicados injetando a medicação, às vezes uso intramuscular também tem, de acordo com E quando o farmacêutico vai fazer a manipulação, ele tem que saber isso também? Qual que é o veículo, se é... Com certeza. É obrigação do farmacêutico saber se o volume que aquela medicação está certo, se a concentração dentro da bolsa após ter colocado essa medicação está correto. O que é capela de manipulação? Capela de manipulação é um aparelho onde a gente faz a manipulação dos quimioterápicos. As bolsas de soro, para mim, vêm já higienizadas com a identificação do paciente, com a dose específica já anotada pela farmacêutica que fez a análise lá na frente. Então, a capela é onde eu vou manipular. Tem uma barreira, é um fluxo de ar que não permite que o ar que está fora da capela entre para contaminar o produto que eu estou manipulando e, da mesma forma, o ar não sai para contaminar o manipulador com aerosol que forma, né, na manipulação desse quimioterápico. Porque saem os gases ali, Sim, né? na hora da reconstituição, que eu adiciono, né, o volume, a medicação forma, na hora que eu estou aspirando. Então é um equipamento importante. Com certeza, fundamental. Nesse processo. Sim. E quantos pacientes em média hoje são beneficiados?
Para quimioterapia, em média, nós recebemos em torno de 180 pacientes por dia. Por dia? Para fazer infusão. Mas fora isso, tem as medicações de oral, os que são injetáveis, então o número é bem maior, na verdade. Sim, porque a gente está falando de quimioterapia, dos quimioterápicos, mas toda pessoa em tratamento, ela tem também um acompanhamento de outros medicamentos, Sim. né? Mais convencionais. Com certeza. Até mesmo para combater os efeitos colaterais dos quimioterápicos, Sim. né? E então, é em torno de 3.600 por mês que a gente atende de pacientes que tratam só para essa finalidade. 3.600 pacientes. Então, a organização desses protocolos todos tem que ser muito rígida, né? Com certeza. Para que não haja nenhuma confusão em nenhum momento. Com certeza. O trabalho é bastante específico, né? Tem que ter muito cuidado e ter bastante atenção. Tá. Eu quero saber mais. Quero saber uma coisa também, que é o contato de vocês com o paciente. Se vocês têm esse contato, porque a farmácia, ela é muito específica, né? Fica mais não digo isolada, mas ela dá suporte a outras áreas, como a enfermagem, como os próprios médicos, né? Mas vocês não têm contato direto com o paciente. Essas 7 farmacêuticas que atuam na produção da medicação, elas realmente não têm contato com o paciente. A gente fica exclusivo na produção. Mas hoje foi criada uma nova função. Na verdade, é algo que já estava pendente há muito tempo e nós conseguimos. Hoje nós temos uma farmacêutica específica para fazer a orientação dos pacientes. Então, toda a medicação por via oral que a gente dispensa na farmácia, ela chama o paciente, leva até o consultório dela e tem todo um trabalho. Ela orienta esse paciente. Hoje nós temos essa função também. Tá, mas eu quero saber um pouco mais de você. A gente vai para o intervalo e volta já. Vocês podem acompanhar o programa não apenas na TV, mas também pela internet, ou nas redes sociais, ou no nosso site. É só anotar. Tá aqui, ó, embaixo o nosso site. Você anota e acompanha, sempre atualizando as informações do Hospital de Câncer de Barretos. A gente volta já já. O Hospital de Câncer de Barretos, preocupando-se em garantir que seus pacientes sejam atendidos com maior comodidade, possui unidades em diversos municípios do país. A cidade de Fernandópolis, no estado de São Paulo, por exemplo, conta com um centro de prevenção que atende diariamente mais de 120 pacientes, realizando exames preventivos contra os cânceres de mama e pele. Os números do Instituto impressionam. Desde sua inauguração em 2012, já foram realizadas mais de 20 mil mamografias e mais de 400 pacientes já foram atendidos para a prevenção do câncer de pele. O prédio conta com uma área construída de mais de 3.000 metros quadrados e tem previsão para iniciar o atendimento preventivo de tumores bucais e do colo uterino ainda neste ano. Nós voltamos com o programa Luz, Câmera, Ação contra o Câncer. Hoje a gente falando de farmácia, especificamente de farmácia de quimioterapia, que é um dos setores do Hospital de Câncer de Barretos. Para isso a gente está aqui com a líder da farmácia, a Yussara, que eu aprendi a falar o nome agora, né? Yussara Ali. Você estava falando no bloco anterior, a gente estava falando do contato do farmacêutico com o paciente, né? Você, especificamente, você fica mais na parte interna? Eu fico mais na parte interna. Eu faço parte da rotina de manipulação e faço também a parte administrativa. Na verdade, eu faço os dois. Quando as pessoas encontram com você fora do hospital, na tua vida social, eu tenho certeza que as pessoas têm muita curiosidade sobre o Hospital de Câncer de Barretos, né? Aí as pessoas perguntam, como é que é lá? Não é difícil trabalhar? Você lida com o paciente? Como é que você responde a essas questões quando as pessoas te encontram por aí? Família geralmente pergunta muito, né? Sempre pergunta como que funciona lá, tem curiosidade de aprender, de saber, de conhecer. Alguns casos específicos que a gente tá ali e vê, né? Falo que
deve aprender a dar valor, né, na vida, cada lição linda dos pacientes, várias histórias diferentes. E eu convido, né, a conhecer o trabalho, saber melhor. Eu sempre explico para eles tudo como que acontece, como que funciona o trabalho lá. A sua equipe, que fica um pouco mais por trás, né, nos bastidores, e não tem tanto contato com os pacientes, precisa também de motivação. Como é que vocês fazem para motivar que aquele ml, aquela manipulação que vocês estão fazendo não é de um medicamento apenas, e sim de um processo de salvar uma vida inteira, né? E aí você estava falando no bloco anterior, são mais de 3.600 pacientes por mês, né? Então, cada manipulação daquela é a manipulação de uma etapa de salvar a vida de alguém. Como é que vocês conseguem fazer isso lá dentro da equipe? Exatamente, é isso que eu sempre digo, que lá na ponta, né, tem um paciente que vai receber aquela medicação, que nosso trabalho tem que ter excelência, né, tem que ser da maior qualidade possível, porque é uma vida que a gente está ali se preocupando, sabendo que a gente está fazendo bem de alguma forma, né, e a forma do nosso trabalho a gente pode ajudar milhares de pessoas, então tem que ter esse cuidado e essa preocupação, e eu sempre oriento eles para ter essa motivação, né? Tem essa preocupação com a humanização? Tem, com certeza, é o principal. Tem sempre reuniões? Tem sempre reuniões, tanto na farmácia, dentro da farmácia, quanto com a enfermagem, a oncologia clínica inteira, na verdade. Sempre discute os casos, tem um médico, tem as enfermeiras, todo mundo. Ela é são multidisciplinar. equipes, exatamente. Fecha a semana com uma reunião da equipe multidisciplinar, expondo tudo o que aconteceu na semana, os casos, né? Aí você estava falando no intervalo que dessas reuniões surgiu aí a história de que alguns pacientes têm muita dificuldade em conseguir administrar essa medicação em casa, né? Por isso que hoje tem uma farmacêutica que lida diretamente com os pacientes, não é isso? Exatamente, era uma pendência que a gente há muito tempo estava querendo, que precisava alguém para fazer essa parte, orientar os pacientes. Tá, e qual que é a história das caixinhas? Me conta. Como alguns pacientes têm dificuldade de entender como que tomar a medicação, hoje foi feito essas caixinhas que representam o dia e o horário do almoço. Esse aqui, então, as medicações vão ser... Com figurinhas mesmo, com assim, figurinhas. Para bater o olho e saber, ó, tem o pratinho, o garfinho, quer dizer, esse é depois do almoço. Isso, exatamente. Esses pacientes que são idosos ou têm dificuldade, então a gente faz esse atendimento personalizado. A farmacêutica unitariza cada dose que ele vai tomar, fala, ó, essa dose, esse saquinho, porque é dividido em saquinho, vai tomar cada dia um. Então aí ela... É quase lúdico, né? Exatamente. A gente pode dizer, né? E aí tem o horário do almoço, ela coloca o horário certinho. E a mesma coisa, se tiver uma medicação para tomar após a janta... Aí tem a luazinha para falar que é à noite. Indica à noite e os pratinhos que indicam que é após uma refeição. E ela vai de paciente em paciente? Ela chama cada paciente que está no ambulatório e eles vão até a sala e ela faz todo esse trabalho muito bonito, que o paciente que está em tratamento oncológico, ele está mais carente, né? Está mais sensível. Então, esse apoio, não só da farmacêutica, mas da equipe toda, do grupo de saúde, é importantíssimo na adesão do paciente ao tratamento. Uhum. Que a adesão leva ao sucesso, né? Que sem ela seria impossível. Então, e teve caso de paciente que já tomou medicamento errado ou se recusou, até pelo estado emocional, a continuar o tratamento, a fazer a medicação em casa? Já eles vêm dizendo que sobrou medicação. Então, aí a gente pensa que realmente eles estavam tomando a medicação não foi correta. errada. Então, daí foi pensado que para esses pacientes a gente iria fazer essa parte, um trabalho mais refinado, né? Dividindo as doses, porque pelo menos ele saberia que ele teria que tomar um saquinho a cada dia. Não se preocupando com... acho que o que fazia com que eles se perdessem é a quantidade de dias que o médico coloca. Vai ter que tomar 14 dias. Então, a gente não colocava. Que é o que a gente está acostumado, assim, na vida da gente, né? O médico vai lá, aí a gente vai na farmácia, normalmente o atendente escreve
mais ou menos ali, porque a gente não entende letra de médico. Eu não sei como é que vocês fazem para entender letra de médico. Lá o bom disso tudo é que são prescrições eletrônicas, então... Porque é complicado, né? Quando é uma prescrição daquela comum de receita difícil. Do consultório médico, né? E aí a gente vai para casa com aquela história dos 14. Cada um acaba tendo o seu jeito. Tem gente que põe uma folhinha do lado ali da cabeceira da cama e vai marcando. Tem gente que consegue marcar de cabeça, né? Agora imagina uma pessoa que tenha um diagnóstico de câncer, que esteja em tratamento. Os dias são diferentes para essas pessoas também, né? Com certeza são complicado. Depois que se descobre, né, a pessoa fica com uma certa, como que eu vou dizer? Até às vezes uma confusão de dias mesmo, né? Uma confusão, exatamente, de dias. Emocional. E alguns dos nossos pacientes do hospital estão sozinhos, sem a família, né? Não tem a quem recorrer, porque eles estão longe de casa, muitas vezes nas casas abrigo em volta do hospital, e aí não tem quem confira se está no 4º dia, se está no 6º dia do tratamento. Não tem isso também? Geralmente tem sim, porque, como você falou, eles vêm, às vezes, muito longe, sozinhos. Então, tem que ter esse tratamento humanizado para essas pessoas. E depois que começou eles, né? As caixinhas, que a gente acabou apelidando de caixinhas às vezes, né? Depois que as caixinhas começaram a vir com essas doses individualizadas por dia, com todas as ilustrações de noite, de depois do almoço, de depois da janta. Melhorou? Já se sentiu o resultado disso? Com certeza, melhorou 100%. Eles trazem também, os que levam blister, trazem o blister sem nenhuma medicação. É blister? A embalagem primária, onde vem cada um dos comprimidos. Tá. Vazio para mostrar que ele realmente tomaram a medicação. A farmacêutica tem esse cuidado. E quando está separado também, está excelente, melhorou 100%. Então, hoje em dia, a confusão é muito menor ou não existe mais? Esse trabalho é recente, mas melhorou muito do que era, na verdade. Qual que é a satisfação do farmacêutico, já que vocês não têm tanto contato com o paciente, assim? Qual que é o teu retorno quando você está atuando ali dentro especificamente da quimioterapia? É ótimo, porque saber que a gente está ajudando o paciente a fazer a adesão do tratamento, isso garante que o sucesso desse tratamento. Você se sente salvando vidas. Com certeza. Às vezes com uma atitude tão simples. Exatamente, uma atitude tão simples, mas que faz toda a diferença e a gente tem que fazer isso pelo próximo, né? Essa consciência, então. Com certeza. A gente vai para o intervalo e volta já já. Nós vamos agora para o intervalinho, você vai mais uma vez conhecer um pouco mais do Hospital de Câncer e a gente volta para o último bloco. O exame do câncer de mama de escolha para rastreamento é a chamada mamografia, né? A importância dela, como todo mundo já sabe, mas sempre vale a pena a gente reforçar, é que a gente te permite diagnosticar de uma maneira muito precoce qualquer lesão mínima na mama. Então, os primeiros sinais do câncer de mama, eles são vistos logo de início através da mamografia. Então, a gente não pode esperar que você, mulher, sinta um nódulo, um carocinho e venha procurar. A gente quer diagnosticar antes dessa fase, onde o nódulo já é palpável. A mamografia é o exame que ele, com muita sensibilidade, vai diagnosticar a lesão quando você ainda não sente nada, que é a chamada fase assintomática da doença, onde é essa fase que a gente atua no tratamento de melhor qualidade, onde eu posso realmente oferecer um tratamento efetivo e que eu te devolvo a sua família, a seus entes queridos de uma maneira muito rápida e muito eficaz. Então, o que a gente pode falar a respeito da atitude que hoje está na mídia, todo mundo conhece, a Angelina Jolie, que ela fez a mastectomia bilateral como forma preventiva do câncer de mama. É extremamente diferente a situação, é uma porcentagem pequena das mulheres quando a gente trata do quê? Do câncer hereditário. 5 a 10% dos cânceres de mama, eles terão relacionados a fatores hereditários.
Quando a gente vê na mídia e a gente tem toda uma curiosidade para saber, será que eu posso me encaixar nessa situação? Será que seria o ideal na minha situação fazer este tipo de cirurgia? Então vamos esclarecer quem é a mulher que pode fazer, quem é a mulher que é chamada dentro de um grupo chamado grupo de risco para o câncer de mama hereditário. Mulheres que tiveram familiares de primeiro grau, ou seja, mãe e irmã, com câncer de mama menor dos 50 anos de idade, ou histórico de câncer de mama em familiar de primeiro grau bilateral, ou câncer de mama masculino. Então são esses grupos específicos de mulheres que se enquadram nesses casos, que elas serão direcionadas ao nosso ambulatório de oncogenética, ou seja, não é a população de uma maneira geral, não é um exame que é oferecido em qualquer mulher. Tem essas mulheres que têm um grupo de risco específico. Então vocês serão identificadas e serão encaminhadas para o ambulatório de oncogenética, através de um teste genético que não é pago pelo SUS, não é pago, mas o hospital realiza este exame. E os familiares são agraciados com esse tipo de possibilidade de diagnóstico precoce. Porém, não é, e eu gosto de reforçar, por quê? Porque toda vez que sai na mídia, né, e todo mundo causa uma angústia, uma esperança de diagnosticar de outra maneira que não através da mamografia, não. A mamografia continua sendo o exame de rastreamento da população geral. Por você que se encaixa, você pode procurar através de um familiar que já está no nosso ambulatório da mastologia e acompanhamento e você será esclarecido se você se encaixa ou não neste grupo de risco. A mamografia pode ser realizada no nosso prédio da prevenção, é o prédio Avon Ivete Sangalo, todos os dias da semana, em horário comercial, das 7h30 da manhã até as 5 horas da tarde. Você pode comparecer e realizar sua mamografia. De preferência, eu oriento que vocês liguem e agendem este exame através do telefone 3322-6626. Você será atendido e oferecido um melhor horário para que você venha com maior conforto e tenha um mínimo de espera. Você pode vir e fazer seu exame, eu vou hoje, tá tranquilo, eu vou aparecer lá no hospital? Pode, você será atendida, mas provavelmente você enfrentará um pouquinho mais de horário de espera. Então, esse horário de agendamento, nós estamos tentando melhor atendê-lo. Então, a gente oferece pelo telefone 3322-6626 um agendamento prévio. Não se esqueça de trazer seu CPF, seu RG, o cartão SUS e um comprovante de endereço, para que você possa ser recepcionada, cadastrada e fazer seu exame de mamografia de maneira gratuita. O atendimento noturno é um diferencial que a gente oferece para as mulheres que trabalham, que têm dificuldade de comparecer ao hospital no horário comercial para realizar seus exames. Então ele é feito às quartas-feiras, das 6 horas da tarde, das 18 horas até as 21 horas. E você pode também ligar, este sim, ele precisa ser agendado porque tem uma procura grande, mas eu não tenho uma fila de espera, ou seja, você não precisa esperar muito tempo para vir fazer esse exame. Você só liga e a gente consegue encaixá-la para atendimento prévio. Nós voltamos para mais um bloco do programa Luz Câmara Ação contra o Câncer. Você acompanha a gente também nas redes sociais, na internet. O nosso programa está à disposição no hcancerbarretos.com.br para que você possa assistir se perdeu algum ou se deseja ver se ficou alguma dúvida para trás. Hoje nós estamos falando especificamente sobre o trabalho do farmacêutico dentro do Hospital de Câncer. Esse mês de janeiro a gente comemora o Dia do Farmacêutico, por isso que desde o começo do programa a Yússara está aqui com a gente, ela que é líder da farmácia de quimioterapia do Hospital de Câncer de Barretos, falando como é que é esse trabalho dos farmacêuticos, da farmácia, da manipulação dos quimioterápicos. Tá vendo? Já estou aprendendo. Depois de uma entrevista assim, eu já estou aprendendo. E uma das coisas que a gente ouve muito falar é que às vezes o paciente ou recebe alta daquele tratamento ou por algum motivo ele quer doar a medicação que ele já é dele. Isso é possível? Sim, é fazer essa doação? Sim, é possível. Eu até queria pedir que quem tiver essas medicações para doar, que entre em contato com algum de nossos colaboradores e ele vai encaminhar até alguma das farmácias mais próximas. Então, a gente encaminha para o almoxerifado e eles vão avaliar essas medicações. De avaliar a validade, o que mais que se avalia?
Se as doses as condições com que se a foram medicação armazenadas chegou. da maneira correta, esse Isso, tipo de coisa. Isso mesmo. De repente a temperatura que chegou, se for... Tem isso também, né? Tem tudo isso. Até em casa, né? Quando a gente vai guardar algum medicamento, tem um recomendado também, não é? Tem sim. É ideal que não guarde em lugar quente, né? Tem que estar uma temperatura exata. Quando eu vou guardar medicamento na minha casa, por exemplo, eu não posso guardar em lugar que pega sol. Exatamente. Nem na cozinha também, que é um lugar extremamente quente. E as pessoas guardam, né? Em cima da geladeira, né? Guarda, então. Não é recomendado. Não é recomendado. Tá, fora isso, acontece de alguns laboratórios também fazerem doação para o hospital? Isso é comum ou não? Porque esses medicamentos são muito caros, né? O quimioterápico é um medicamento muito caro. Houve alguma doação de alguma medicação, mas a maioria somos nós que compramos. O hospital banca. É. Tá, e tem diferenças, assim, entre um laboratório e outro, entre o importado e o nacional? Ou isso é um mito? Hoje já não existe mais tanta diferença entre aquele medicamento importado com o medicamento que é fabricado no Brasil. É porque alguns dos medicamentos que a gente importa, na verdade, eles são... Não há no Brasil, no caso, a medicação aqui. Então, são para finalidades diferentes. A maioria que a gente utiliza dos quimioterápicos lá são nacionais mesmo. Hoje a indústria farmacêutica brasileira, consegue fazer produtos de qualidade. Com certeza. Já existe hoje no mercado produtos, com certeza, medicamentos de muita qualidade hoje, brasileiros. Não tem mais aquela coisa de, não, se é teu filho, você importa porque os remédios nacionais... É porque os importados realmente é porque é para uma finalidade diferente, são mais... Que são os que não se fabrica mesmo no Exatamente. Aí, esses a gente acaba importando, mas ao contrário, os são utilizados nacionais, eles são de extrema qualidade, a gente garante. Nós tivemos uma entrevista recentemente com o Henrique Prata e ele estava comentando isso, que até uns anos atrás ainda a indústria farmacêutica brasileira não tinha muitas... o governo não era muito rígido na exigência de padrões e normas, né? E que hoje isso mudou muito, né? Mudou, com certeza. Tem, assim, a gente vê, porque o paciente realmente tem a melhora, né, no quadro clínico dele, senão... Reage mesmo, né? E fora isso, de que forma que você acredita, assim, que os medicamentos evoluíram na luta contra o câncer? Você está aqui há quanto tempo? Faz 3 anos. Tá, mas você observa que, mesmo nesses últimos anos, houve uma evolução? Sempre novos estudos têm surgido, né? Eu acho que ainda falta bastante, né, nessa parte, mas eu acho, assim, que a cura... Hoje, na verdade, se eu falar bastante na cura dessa doença, né? Antigamente não era assim. Então, em questão de sobrevida, de cura, em qualidade de vida, então melhorou bastante nesses últimos anos. Mas ainda se fala muito em diagnóstico precoce, né? Quanto mais com certeza, isso precoce é importantíssimo. O diagnóstico, mais o medicamento vai fazer um efeito, né? Com certeza, tem que se preocupar, né? Aqueles medicamentos, aliás, aqueles tipos de câncer que hoje há os exames preventivos, a gente tem que se preocupar. Tem que correr atrás, né, da nossa saúde, é muito importante. Agora, um farmacêutico que escolhe oncologia. Você estava contando que você veio parar no Hospital de Câncer por quase que por acaso, digamos assim, por curiosidade. Muito mais por curiosidade. Sim. E por que você ficou? Por que você escolheu oncologia? O que passa na cabeça de um farmacêutico que escolhe essa área específica? Além de gostar muito do que eu faço, que eu não trocaria por nada essa parte, né? Adoro a parte de manipulação. Saber que eu posso ajudar várias vidas, né? Diante do meu trabalho todos os dias. Então, é essa preocupação que eu tenho. E o que te levou a fazer a faculdade de farmácia? Na verdade, foi uma época em que eu estava no colegial e eu me identificava muito com determinados tipos de matérias. Química e biologia. Então, um professor meu falou sobre o curso de farmácia a princípio e eu fui pesquisar, saber como era. Eu me interessei, era o único curso que eu me enquadrava, na verdade, gostei bastante. E aí, então, foi que eu escolhi fazer a farmácia. E o que tem mais, assim, na faculdade? Quando você está fazendo a faculdade de farmácia, quais são as disciplinas, os estudos que são mais comuns nessa faculdade? Na verdade, são
Matérias no geral, não aprende nada específico. Essa parte de oncologia, de farmácia hospitalar, eu tive que buscar fora. Que eu fiz Então, você acha que na faculdade falta isso? Falta. Porque na verdade é generalista, né? Na verdade aprende-se de tudo um pouco. Mas o que você vai aprender realmente a fundo é você mesmo fazendo as especializações, os cursos. Foi aí que eu fiz também uma especialização em farmácia hospitalar. Gostei bastante e também o que me incentivou. Ô, Yucina, mas quem está hoje nos assistindo por acaso e está pensando na escolha profissional? Acabou de fazer o Enem, ou está se preparando aí para fazer o Enem do ano que vem e está pensando na sua escolha profissional. O que você indicaria, assim, o que é preciso que essa pessoa tenha para seguir a carreira de farmacêutica? Eu acho que essa parte de saber que a gente está trabalhando na saúde e está fazendo bem. Eu gosto muito dessa parte de moléculas, de estudar fármacos, estruturas, assim, eu me interessei bastante por conta disso. Eu sempre gostei muito de estudar, de fazer pesquisa. Então, é essa parte que me chamou a atenção. E você acha que a pessoa, então, tem que gostar de química, em primeiro lugar? Química. Isso é básico, entra né? um pouco de matemática, biologia também. Quem não se dá bem com química não deve seguir essa área. Pois é, aí fica difícil, porque, na verdade, tudo é voltado, né? E é uma química voltada à biologia. Então tem que gostar de biologia também. Também. E você falou que tem que gostar de matemática. Por que matemática também? Porque... pelos cálculos, que a gente realiza bastante cálculos, né? De dose, de volume. Tudo se mede. Tudo, a gente vive com a calculadora na mão. Então são 3 matérias que lá no colegial a pessoa tem que gostar. Química, biologia e matemática. Se não gostar, não esquece farmácia. Fica complicado. E a profissão, vale a pena? Sim, eu acredito que sim. Na minha opinião, eu me sinto feliz. Assim, eu gosto do que eu faço. Yucina, então, na sua pessoa, eu quero cumprimentar todos os farmacêuticos pelo dia 20 de janeiro, se comemora o Dia do Farmacêutico. Parabéns para você. Obrigada. Parabéns para todo mundo que escolheu esse caminho como profissão e que está, muitas vezes, aí nos bastidores da saúde, que tantas vezes a gente recorre a esse profissional, mas pouco se valoriza. Então, a vocês, todo o nosso cumprimento e os nossos parabéns, tá bom? Obrigada por ter participado do programa. Obrigada a você. E você continua com a gente nas redes sociais, continue com a gente na internet, no site do Hospital de Câncer. Eu falo sempre, mas tá escrito para que você anote, entre e conheça um pouco mais sobre a realidade do Hospital de Câncer de Barretos. E eu te convido para sempre assistir o programa Luz Câmara Ação contra o Câncer. Até o próximo. Olá, estamos mais uma vez com vocês com o quadro Trocando Ciência em Miúdos e temos como convidado hoje o biólogo Renato José de Oliveira, ele que é pesquisador aqui do Centro de Oncologia Molecular da Fundação Pio XII e também ele está fazendo o seu doutorado aqui no Hospital do Câncer de Barretos com um assunto bastante interessante que é sobre cultura de células ou cultivo de células. Bom, Renato, você pode falar para a gente um pouquinho o que é essa tal de cultura celular ou cultivo celular? Bom, a cultura celular basicamente é uma técnica artificial criada em laboratório, onde a gente pode retirar um pedacinho do tumor do paciente, levar até o nosso laboratório e recriar condições artificiais que continuem mantendo essa célula viva. Uma vez essa célula viva, ela pode ser motivo de pesquisas onde a gente pode testar novos fármacos, novas abordagens quimioterapêuticas para aquele paciente que forneceu o pedaço do tumor. Deixa eu ver se eu entendi. Então você consegue, a partir de um tumor, um pedacinho de tumor, você tira algumas células desse tumor, você consegue manter viva essa célula fora do organismo de onde saiu esse tumor. Você consegue manter essa célula então no laboratório? Eu consigo manter ela no laboratório através de meios artificiais, através de nutrientes que a gente coloca diariamente. Essa célula vai crescendo, multiplicando e nos deixa essa possibilidade de testá-las contra novos quimioterápicos. E atualmente no hospital, Renato, quais são os tipos de tumores que vocês hoje conseguem fazer cultura de células aqui no laboratório? Atualmente no laboratório nós conseguimos cultivar
culturas celulares dos tumores do cérebro, tumores de cabeça e pescoço, tumores intestinais e melanomas, tumores de pele. No seu estudo específico, quais são os tumores que você está estudando hoje com as culturas de células? No meu estudo, eu trabalho com 3 diferentes tipos de tumores. Tumores de cabeça e pescoço, tumores de colo retal e tumores de esôfago. E o que você busca, qual o objetivo do seu estudo quando você pega uma célula desse tumor, cultiva? O que você quer descobrir quando você faz esse tipo de experimento? Bom, o objetivo geral do nosso estudo é buscar biomarcadores capazes de predizer uma resposta às terapias os quais os pacientes são submetidos. Quer dizer que vocês testam o quimioterápico, só que ao invés de ver isso no paciente, vocês vão ver isso, qual que é a resposta da quimioterapia naquela célula que vocês cultivaram, é isso? Sim, é bem isso. Então, com isso, vocês podem prever mais ou menos a resposta do tumor para aquele quimioterápico. Isso. Na verdade, a gente gostaria de entender qual que seria mais eficiente, qual a abordagem terapêutica mais eficiente para aquele tipo de paciente, para aquele tipo de tumor. Renato, qual a importância do seu estudo para os pacientes que têm câncer e que estão te ouvindo hoje? Bom, nosso estudo é muito importante porque uma vez nós que conseguido estabelecer essas culturas celulares em nosso laboratório, a gente pode ter a oportunidade de testar novas combinações de fármacos, novos tratamentos, novos quimioterápicos, e isso dá uma medicina personalizada para cada paciente, tratar o paciente de forma individual, onde ele responde ou não às terapias que nós aqui no hospital sugerimos. Quer dizer que através desse estudo você pode fazer diversos experimentos que não seja no paciente, mas testar diversos fármacos para ver se aquele quimioterápico consegue destruir aquelas células. Isso, para ver se ele responde de uma maneira personalizada, não tratar ele como um todo, e sim como um organismo que responde diferentemente dos demais, apesar de ter o mesmo problema, de ter a mesma doença. E o fato de responder na célula, isso vai dar certo, por exemplo, no organismo da pessoa? Isso são novas perspectivas do nosso trabalho, é extrapolar o que a gente consegue de maneira artificial para o que acontece na vida real. Ok, Renato, muito obrigado. Hoje nós ouvimos o Renato falar um pouquinho sobre cultura celular e as perspectivas futuras aí de tratamento dos pacientes com câncer. Espero você na próxima semana. Até lá.